Muito bem, gente. Então, estamos de volta. Vamos agora à questão número 15, ainda acerca do mesmo texto. Vamos lá? Questão número 15 diz assim: no primeiro período do texto, deixa eu aproveitar para chamar a atenção de uma coisa. Muitas vezes o aluno até perde uma questão porque confunde um pouco isso. Augusto, eu confundo mesmo período com oração. Quando a banca fala de período ou de oração, eu sempre me confundo. Gente, período é frase. Então, quando a banca falar em primeiro período do texto, é a primeira frase do texto, tá? Quando ele falar de oração, a primeira oração do período. Aí você vai ver a frase, a primeira oração. Dentro de um período, você pode ter 1, 2, 3, N orações. Se o período é o que nós chamamos de período simples, é porque é uma frase formada por uma única oração. Este é um período simples. Se numa frase eu tenho 2, 3 orações, eu tenho aí um período composto. Entendeu? Então ele fala no primeiro período, é a primeira frase do texto. Preservam-se as relações de coerência e a correção gramatical, quer dizer, as duas coisas, continua coerente e gramaticalmente correto, ao se retirar as vírgulas, dado que as orações que o constituem se apresentam na ordem direta, de acordo com as regras gramaticais. Deixa eu explicar isso. Augusto, eu não entendi nada. Quando você faz um período com 2 orações, por exemplo, e esse período está no que nós chamamos de ordem direta. Por exemplo, ele foi vaiado quando entrou em campo. Eu tenho um período com 2 orações. Ele foi vaiado, 1. Quando entrou em campo, 2. Este período está no que nós chamamos de ordem direta, porque eu tenho, primeiro, o que nós chamamos de oração principal. Ele foi vaiado. E segunda, a oração de natureza, né, subordinada adverbial. No caso, essa é uma adverbial temporal, indica tempo, quando entrou em campo. Quando eu tenho um período com as orações nesta ordem direta, primeiro a principal, depois a subordinada, nesse caso, por exemplo, eu não preciso de vírgula alguma. Quando eu escrevo um período desarrumando as orações, quer dizer, eu jogo, por exemplo, a adverbial para frente, eu desloco a oração adverbial para o início do período, quando entrou em campo, ele foi vaiado. Aí a vírgula já vai ser obrigatória. Eu inverti essa ordem, né? Então, muitas vezes, a pontuação numa frase é exatamente para isso, porque existem orações deslocadas de sua posição original e tal, e aí a vírgula vem para isolar essa oração. Então, vamos ver essa número 15 de novo. No primeiro período do texto, preservam-se as relações de coerência e a correção gramatical ao se retirar as vírgulas, dado que as orações que o constituem se apresentam na ordem direta, de acordo com as regras gramaticais. Então, ele está me dizendo que eu poderia retirar as vírgulas deste período, porque as orações do período estão na ordem direta, e eu não precisaria dessas vírgulas. Vamos voltar ao texto e procurar o primeiro período, que é a primeira frase. Então, vamos lá. Ai, Augusto, isso se torna muito cansativo nas provas da CESP. Então, vá se acostumando. Porque a prova da CESP é assim, gente. Compreende-se que a festa, vírgula, representando tal paroxismo de vida e rompendo de um modo tão violento com as pequenas preocupações da existência cotidiana, vírgula, surja ao indivíduo como outro mundo, vírgula, em que ele se sente amparado e transformado por forças que o ultrapassam. Augusta, quer dizer que o primeiro período é isso tudo aqui? É, gente. Período não é frase? É. Então, isso tudo aí é o primeiro período. Você vai da primeira palavra até o primeiro ponto, ó. Esse é o primeiro período. Gente, primeiro eu pergunto a você, você acha que esse período está na ordem direta? Claro que não. Eu vi ali que aquelas vírgulas já estão isolando uma oração que foi jogada ali no meio, né? No meio da outra. Compreende-se que a festa... Vem comigo, ó. Compreende-se que a festa surja ao indivíduo como outro mundo. Você observa que aqui ele parou e intercalou uma oração aqui, ó.
uma oração jogada no meio de outra. Então é óbvio que não estamos aí com a ordem direta. Tem oração que foi deslocada, intercalada, jogada no meio da outra, né? Então, gente, a número 15, ele está me dizendo que eu poderia, preservam-se as relações e a correção ao se retirar aquelas vírgulas? Claro que não. Eu não poderia retirar aquelas vírgulas, então, errada a número 15. Muito bem. E aí, essa prova, gente, essa primeira prova, houve duas provas, não é? Fizemos a primeira, que teve essas 15 questões de português. Agora vamos para outra prova da Ancine. Foram duas provas. Esta também de 2008, só que prova 2, para outro cargo. Muito bem, vamos ao texto. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi tratar com Lumière, um dos inventores do cinema. Foi falar, com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o, dizendo-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Naquele 28 de dezembro, o que apareceu na tela do Grand Café? Uns filmes curtinhos, filmados com a câmera parada, em preto e branco e sem som. Um em especial emocionou o público. A vista de um trem chegando à estação, filmada de tal forma que a locomotiva vinha de longe e enchia a tela, como se fosse projetar-se sobre a plateia. A novidade não consistia em ver na tela um trem em movimento. Todos os espectadores sabiam que não havia nenhum trem verdadeiro na tela. Logo, não havia por que assustar-se. A imagem na tela era em preto e branco e não fazia ruídos. Portanto, não podia haver dúvida, não se tratava de um trem de verdade. Só podia ser uma ilusão. A novidade residia aí, na ilusão. Muito bem? Jean-Claude Bernadette, o que é cinema? Muito bem, gente. Muito interessante o texto. Agora vamos lá. Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens a seguir. Aliás, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não sei se vocês vêm observando isso, se vocês já fazem concursos há algum tempo. Com certeza vocês já observaram isso. Uma das coisas que mudou para melhor, gente, sem dúvida foi isso. Quer dizer, a prova de português traz textos que têm a ver com aquele órgão a que você está se propondo, não é? Então, assim, vejam esse texto da prova da Ancine, né? Falando sobre o início de tudo, né? Muito interessante, eu achei muito interessante. Então, assim, realmente foi uma das coisas que melhorou consideravelmente, não é? Então, vamos lá, vamos à nossa questão 16. Os termos logo e portanto têm sentidos conclusivos e semelhantes. Razão porque poderiam ser intercambiados sem que houvesse prejuízo para a correção gramatical e para a coerência dos períodos. Então, vamos voltar para achar esses dois, o logo e o portanto. Aqui está o logo e aqui está o portanto. Então, vamos... Sempre que a banca, gente, deixa eu chamar a atenção de vocês para isso. Sempre que a banca propuser uma questão desse tipo, de troca de elementos e tal, faça assim. Leia como está no texto primeiro. Depois, leia de novo trocando, como a banca sugeriu, tá? Então, vamos lá. Vou pegar a frase inteira, A novidade não consistia em ver na tela um trem em movimento. Todos os espectadores sabiam que não havia nenhum trem verdadeiro na tela. Logo, não havia por que assustar-se. A imagem na tela era em preto e branco e não fazia ruídos. Portanto, não podia haver dúvida. Não se tratava de um trem de verdade. Agora eu vou ler trocando. A novidade não consistia em ver na tela um trem em movimento. Todos os espectadores sabiam que não havia nenhum trem verdadeiro na tela, portanto, não havia por que assustar-se. A imagem na tela era em preto e branco
e não fazia ruídos. Logo, não podia haver dúvida, não se tratava de um trem de verdade. Claro que eu poderia trocar, os dois têm valor conclusivo e não haveria nenhum prejuízo com esta troca. Então, a banca me diz que os termos poderiam ser intercambiados sem que houvesse prejuízo. Perfeita a questão 16, correta. Vamos à questão 17. A 17 me diz assim: mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir porque separado e sem acento pelo termo porque junto e com acento. Gente, olha só. De cara, eu já sei que está errada. Por quê? Porque separado e sem acento tem dois usos na nossa língua. Quando nós escrevemos a frase e lendo-a, nós percebermos que nós podemos subentender depois do porquê a palavra motivo ou razão, eu escrevo separado e sem acento. Então eu digo assim, gostaríamos de saber por que ele pediu demissão. Como é que eu vou escrever esse porquê? Faça isso, gostaríamos de saber por que motivo, por que razão ele pediu demissão. Deu para subentender a palavra motivo ou razão depois do porquê? Deu. Então, separado e sem acento. Mas esse não é o único uso do porquê separado e sem acento. Temos um outro. Sempre que você escrever a frase e você perceber que você pode substituir o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Vou repetir. Escreveu a frase, percebeu que você pode substituir o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, separado e sem acento. Vou dar um exemplo. Eu digo assim: os objetivos, porque tanto lutaram, foram alcançados. Os objetivos, porque tanto lutaram, foram alcançados. Vejam que eu posso substituir e dizer os objetivos pelos quais tanto lutaram. Então, separado e sem acento também. Então, aqui, gente, este porquê separado e sem acento não poderia ser substituído pelo porquê junto e com acento. Lembre-se, esse porquê junto e com acento é substantivado e ele vem sempre precedido do artigo. Quero entender o porquê daquela discussão. O porquê. Coloquei o artigo, este porquê virou substantivo e ele vem junto e com acento. Então, eu vou levá-los à linha 16 para mostrar isso, mas é claro que eu não poderia. Vamos achar este porquê. Onde está você? Peraí, deixa eu achar, gente. Na hora de formatar, nós acabamos... Não é aqui, com certeza. Vamos lá, mesmo que eu não... Naquele 28 que apareceu na tela, um e outro, a emoção formada, não. A novidade não consistia em ver na tela um trem em movimento. Todos os espectadores sabiam que não havia trem nenhum. Aqui está. Todos os espectadores sabiam que não havia nenhum trem verdadeiro na tela. Logo, não havia por que motivo, por que razão assustar-se. Então é óbvio que eu não poderia trocá-lo por porquê junto e com acento, não é isso? Então, muito bem, número 17 está, ele diz que mantém-se a correção. Não se mantém. Errada a número 17. Vamos à questão 18. Depreende-se das informações do texto. Depreende-se, quer dizer, daquilo que eu li no texto eu posso tirar, depreender, tirar isso, vamos ver. Depreende-se das informações do texto que os inventores do cinema, ao projetarem o cinematógrafo, acreditavam que esse instrumento não só criaria uma maneira de contar histórias para multidões, como também se consolidaria como elemento da cultura de massa. Não, né, gente? Ao contrário, eles achavam que aquilo ali só ia servir para as pesquisas e que, claro, que não poderia virar um sucesso. Então, depreende-se isso do texto? Não. Errada a número 18. Muito bem. Questão 19. A substituição de dizendo-lhe, na linha 4, por dizendo a ele, dizendo-lhe por dizendo a ele, preservaria a correção gramatical do texto. Vamos lá? Vamos voltar rapidamente ao início do texto.
Aqui está. Gente, quando a linha não bate é porque na hora de formatar mudou. Então, aqui está, ó, dizendo-lhe. Vamos ver? Ele diz assim: no dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro, um homem de teatro que trabalhava com mágica foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o, dizendo a ele que o cinematógrafo não tinha o menor futuro. Dizendo-lhe ou dizendo a ele, e esta substituição, ó, a substituição dizendo a ele, preservaria a correção. Sim, claro que sim. Eu poderia trocar dizendo-lhe por dizendo a ele. Muito bem? Questão número 20. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados. Gente, muito cuidado com essas questões, porque CESP cobra duas coisas ao mesmo tempo numa questão como essa. Ela cobra a correção gramatical, quer dizer, as regrinhas da correção gramatical, e sentido, que é interpretação. Então, ele está dizendo que a correção gramatical e o sentido seriam preservados caso se substituísse enganou-se por foi enganado, na linha 8. Então, vamos procurar esse enganou-se. Vamos lá. Espera aí, vamos ver. Enganou-se. Onde está? Não, peraí. Enganou-se. Aqui está, peraí, achei. Aqui está. Mesmo que o público, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo cansaria. Lumière enganou-se. Então, Lumière se enganou. Então, ele está dizendo, vamos lá, questão número 20. Ele está dizendo que a correção e o sentido seriam preservados caso se substituísse enganou-se por foi enganado. Gente, enganou, prestem atenção. Lumière se enganou. Lumière foi enganado. Quando eu digo enganou-se, quer dizer, ele foi enganado pelos pensamentos dele. Eu poderia trocar? Sim, eu poderia. Ele foi enganado pelos seus pensamentos errados, quer dizer, pelo que disseram a ele, Então, certa, eu poderia trocar. Muito bem. Número 21 agora. Se bem que, olha bem, gente, olha só, essa questão teve muita polêmica, não é? Porque quando eu digo assim, Lumière se enganou. Quando eu troco por foi enganado, é muito induzida a ideia de que alguém o enganou, tentou, não é? Enfim, então, na minha opinião, isso aí está errado, né? Houve uma polêmica com isso e tal, foi uma questão muito discutida. Então, eu quero que vocês pensem, saibam que houve isso. Então, assim, se você pensou sobre isso, fique atento, porque realmente, eu acho que mata mais um errado aqui do que um certo. Pelo sentido, porque quando ele fala correção, tudo bem. Gramaticalmente fica, mas o sentido, para mim, mudou. Ele enganou-se, agora foi enganado. A ideia da apassivação de que alguém o enganou, né? Muito bem. Número 21. Na linha 11, o sinal de 2 pontos introduz uma descrição sucinta do filme que, em especial, teria emocionado o público. Presta atenção. Na linha 11, o sinal de 2 pontos introduz uma descrição sucinta do filme que, em especial, teria emocionado o público. Então, vamos lá, linha 11, o sinal dos 2 pontos introduz uma descrição sucinta do filme. Vamos lá, linha 11. Voltando. Ele, quando fala do filme, vamos ver. Espera aí. Aqui está. Naquele 28 de dezembro, o que apareceu na tela do Gran Café? Uns filmes curtinhos, filmados com a câmera parada, em preto e branco e sem som. Em especial, emocionou o público. 2 pontos. A vista de um trem chegando à estação, filmada de tal forma que a locomotiva vinha de longe e enchia a tela, como se fosse projetar-se sobre a plateia. Então, gente, vocês acham que esses 2 pontos aí estão introduzindo uma descrição sucinta do filme? Sim, né, gente? Claro,
ele descreveu rapidamente o que aparecia na tela ali. Muito bem, então 21, correta. Muito bem, agora vamos para o segundo texto da prova. Havia 2 textos, esse é o segundo, vamos ler. A Ancine intensificou o processo de verificação do credenciamento dos canais brasileiros de espaço qualificado, definidos por programadoras brasileiras independentes, que declararam veicular, no mínimo, 12 horas diárias de conteúdo nacional independente. Dessas 12 horas, 3 devem ser veiculadas em horário nobre. Conforme o disposto na chamada Lei da TV Paga, as empacotadoras devem incluir em seus pacotes, ao menos, 2 canais de programação com essas características. Para a verificação do cumprimento dessa norma, a agência poderá exigir o envio de documentos e informações adicionais que comprovem os dados constantes do registro, principalmente aqueles necessários à aferição da classificação declarada pelas empresas programadoras relativa aos seus canais de programação. Muito bem? Então, julgue os itens que se seguem relativos às estruturas semânticas e linguísticas do texto acima. Questão 22. A expressão essas características refere-se à veiculação de 12 horas diárias de conteúdo nacional independente, sendo que 3 delas em horário nobre. Então, quando ele fala essas características, ele está falando essas características, essa expressão se refere à veiculação de 12 horas diárias de conteúdo nacional. Então, vamos voltar lá ao início do texto. Não, começa aqui mesmo, vejam. Ele está dizendo: a Ancine intensificou o processo de verificação do credenciamento dos canais brasileiros de espaço qualificado, definidos por programadoras brasileiras independentes, que declararam veicular, no mínimo, 12 horas diárias de conteúdo nacional independente. Dessas 12 horas, 3 devem ser veiculadas em horário nobre. Conforme o disposto na chamada lei, as empacotadoras devem incluir em seus pacotes ao menos 2 canais de programação com essas características. Gente, vocês acham que as características, ele está falando disso, que essas características referem-se à veiculação de 12 horas diárias de conteúdo independente? Errada. Não é isso. É mais do que isso, ele mostra aqui, A Ancine intensificou o processo de verificação do credenciamento dos canais brasileiros de espaço qualificado, definidos por programadoras brasileiras independentes, que declararam veicular, no mínimo, 12 horas diárias de conteúdo nacional independente. Dessas 12 horas, 3 devem ser veiculadas em horário nobre. Conforme o disposto na chamada Lei PAM, as empacotadoras devem incluir em seus pacotes ao menos 2 canais de programação com essas características, quer dizer, não só das 12 horas, mas a especificação de que tantas tem que ser no horário nobre, enfim. Não é só isso, quer dizer, retoma, vai além. Então, a 22 está errada. 23. O termo agência constitui um elemento coesivo. E, Augusto, eu não sei o que é isso, um elemento coesivo. Gente, coesão quer dizer ligação, retomada. Quando eu uso um elemento de coesão, é um elemento de ligação, que liga uma ideia a uma outra. Se eu digo assim, quer ver? O Brasil viveu momentos de tensão e de orgulho com essas manifestações populares. Houve momentos de tensão, houve momentos de orgulho. O Brasil viveu. Aí eu digo assim, esse país precisa... o país aí é o Brasil. Então, quando eu digo esse país, isso aí é um elemento de coesão. Quer dizer, que retomou um outro sem que eu repetisse o Brasil. Então, elemento de coesão, elemento coesivo, é isso, é de ligação, de retomada de ideias. Então, esse termo agência, na linha 12, constitui um elemento coesivo que retoma o antecedente Ancine. Vamos lá? Vamos à linha, ele usa na linha 1, e depois, a Ancine intensificou o processo de verificação do credenciamento dos canais brasileiros de espaço, papapá. Aí ele vai. Para a verificação do cumprimento dessa norma, a agência
poderá exigir o envio de documentos e informações adicionais que comprovem. Não é a Ancine? Claro, é a agência reguladora. Muito bem. Então, certo, o termo agência constitui um elemento coesivo que retoma o antecedente, Ancine. 24. A palavra aferição, na linha 12, está sendo empregada com sentido de compreensão, entendimento. Vamos voltar à linha 12. Vamos lá. Aferição. Cadê você? Para a verificação do cumprimento dessa norma, a agência poderá exigir o envio de documentos e informações adicionais que comprovem os dados constantes do registro, principalmente aqueles necessários à aferição da classificação declarada pelas empresas. Então, principalmente aqueles necessários à aferição da classificação. Então, a palavra aferição está sendo empregada com sentido de compreensão, entendimento. A banca deu como certa, quer dizer, que aquele seja entendido, seja compreendido. Voltando ao texto, vejam. Aqui. Poderá exigir o envio de documentos e informações adicionais que comprovem os dados constantes do registro, principalmente aqueles necessários à aferição da classificação declarada, quer dizer, a compreensão da classificação declarada. Eu acho até que não é muito ideal, mas a banca considerou como correta. Muito bem. Na verdade, o entendimento como aquela classificação cabe sim. Se você parar para pensar, fica correto. Não muda sentido, não prejudica. Número 25. O segmento que declararam veicular, no mínimo, 12 horas diárias de conteúdo nacional independente, tem natureza restritiva. Para tudo que eu quero lembrar isso com vocês, as bancas cobram isso direto. As bancas não. As bancas cobram, mas CESP, então, é uma das que mais cobra isso. Augusto, eu não sei nem o que ele está me cobrando aí. Então, você vai saber agora, você vai lembrar comigo. Nós temos na língua portuguesa o que nós chamamos de orações adjetivas. Olha que coisa fácil. Se você não sabe, aprende agora e você não vai errar mais. Oração adjetiva, na língua portuguesa, é aquela oração que vem introduzida por um pronome relativo. Oração adjetiva é aquela que vem introduzida por um pronome relativo. Pronome relativo é o que, quando eu puder substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Não é? É o cujo, cuja, cujos, cujas. Essa oração vem introduzida por um pronome relativo, ela é uma oração adjetiva. E oração adjetiva quer dizer aquela oração que pode se apresentar ali com um caráter de explicação ou com um caráter de restrição. A oração adjetiva explicativa vem com vírgulas. A oração adjetiva restritiva vem sem vírgulas. Presta atenção a isso, a diferença está na pontuação. A restritiva, sem vírgulas. A explicativa, com vírgulas. Então, veja o que a questão está cobrando de mim. O segmento que declararam veicular, no mínimo, 12 horas diárias de conteúdo nacional independente, tem natureza restritiva? Vamos voltar à linha 3. Não tem como fazer sem voltar, gente. A Ancine intensificou o processo de verificação do credenciamento dos canais brasileiros de espaço qualificado, definidos por programadoras brasileiras independentes, as quais declararam veicular no mínimo 12 horas diárias de conteúdo. Esse que é pronome relativo? É. Então, essa oração que ele introduz é uma oração adjetiva? É. Gente, se houvesse uma vírgula antes deste que, ela seria uma adjetiva explicativa. Como não temos vírgula antes deste que, ela é uma adjetiva restritiva. Então, voltando à nossa questão, ele está me dizendo, o segmento que declararam veicular, no mínimo, 12 horas diárias de conteúdo nacional independente, tem natureza restritiva. E a opção está correta. Por que, Augusta? Porque não há vírgula antes daquele que. Então, é a natureza restritiva, sim.
Ok? Olha só, guarda isso. Quando a banca falar de explicação, de natureza explicativa, natureza restritiva, lembre-se das orações adjetivas. Adjetiva explicativa vem com pronome relativo e entre vírgulas. Adjetiva restritiva, também introduzida por pronome relativo, mas sem vírgula, ok? E no próximo bloco nós continuamos. Até já.